NR34, condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval, galera. Esta NR trata de 9 procedimentos de trabalho executados em estaleiros. São eles: trabalho a quente, montagem e desmontagem de andaimes, pinturas, jateamentos e hidrojateamentos, movimentação de cargas, instalações elétricas provisórias, trabalho em altura. É de responsabilidade do empregador garantir a prática das medidas de proteção estabelecidas pela ANR, certificando-se que todo o trabalho só dará início após o atendimento de todas as medidas de proteção previamente definidas, galera. Previamente definidas. O empregado, por sua vez, ele deve zelar pelo cumprimento das disposições legais. O profissional ele tem que ter disciplina e tem que ser educado a seguir os procedimentos da norma, incluindo as regras ali expedidas pelo próprio empregador. Uma vez que os riscos de queda em altura são identificados em várias atividades ou em diversos tipos de tarefa, a manutenção de uma NR ampla e altamente eficaz é imprescindível, é indispensável para que tais trabalhos sejam conduzidos de maneira segura. Galera, todo cuidado é pouco. A supervisão é um fator extremamente importante para a realização do trabalho em altura, visto que a sua ausência pode acarretar em sérios problemas. A saúde e a integridade física do trabalhador é ameaçada também em outros casos, como o não uso do equipamento de proteção individual, por exemplo, e não observância a riscos adicionais ou a demais normas de segurança que já foi citada aqui. Trabalhador sem qualificação para realizar esse tipo de atividade, condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, chuvas, entre outros fatores, também combinam aí, pode culminar diretamente em acidentes. Galera, realizar esse tipo de atividades tem que estar em condições meteorológicas boas, ou seja, não está ventando demais, não está chovendo, entre outros fatores, galera. E também o trabalhador que está executando seu serviço em altura, ele tem que estar qualificado e certificado para essa empreitada. Desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura, suspender os trabalhos em altura caso perceba alguma situação de risco, adotar providências para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na NR pelas empresas contratadas, caso seja aí uma empresa terceirizada, assegurar a realização de análise de risco, a própria APR, quando aplicável naquela situação da permissão de trabalho. Auxiliar o empregador e implementar essa NR. Ao constatar riscos graves, é preciso que se utilize o seu direito de recusa. O empregado também deve zelar pela saúde e segurança própria e de outros profissionais que podem ser afetados por suas ações ou omissões. Cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre a NR35, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador, que geralmente complementam a segurança. Para que o trabalho seja realizado com segurança, é preciso estar devidamente qualificado para realizá-lo. Já falei isso daí. Pessoal, agora a gente vai tratar um pouquinho em relação à permissão de trabalho em altura. A permissão de trabalho é usada para permitir trabalhos em condições de riscos por um período pré-determinado de tempo. Eu preparei um vídeo mostrando aqui basicamente essa permissão de trabalho a vocês. Preste atenção. Vamos fazer aqui basicamente um passo a passo. Você vem aqui, ó, clicou aqui no Google, né? Aí você vai dar aquele tempinho, vai esperar abrir a página do Google. Chegou ali no navegador, aqui em cima, você coloca PT, né? Já vai sair ali permissão para trabalho em altura. Se você digitou lá, clicou em Enter, vai sair uma lista aqui de situações parecidas. Você vem aqui nessa primeira aqui, ó, PDF, tá vendo? E dá um clique.
Você deu clique com o botão direito nesse link, vai abrir automaticamente o PDF. Com esse PDF aberto, olha só, isso aqui é um modelo, galera, de permissão de trabalho. Beleza, é um modelo de permissão de trabalho. Nessa lateral aqui, ó, desse canto, geralmente a gente coloca a logomarca da empresa. Pode ser aqui e aqui. Aqui você pode botar também a logomarca como já está e botar aqui o número da APR. Não tem problema, fica a critério aí muito. Não é necessário, não obrigatoriamente, melhor falando, vai ser igualzinha a sua PT. Pode ser de forma diferente, pode ser na horizontal, beleza? Então, dessa forma aqui, galera, a gente trabalha. Basicamente, todas as permissões de trabalho vão reunir essas informações aqui, beleza? E aqui, olha só, você tem o tipo de documento, tá? Tipo formulário. A área que emitiu esse documento aqui, nesse exemplo, é o SESMIT, lá na NR4. É aquela parte que tem a definição, o dimensionamento do SESMIT, né? NR4, você vai ter o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, você vai ter o enfermeiro do trabalho, você vai ter o técnico de enfermagem do trabalho e bem como o técnico em segurança. Galera, essa área que emitiu esse documento foi o SESMIT. Pode ser outra área? Pode ser a CIPA, né? O pessoal da CIPA pode elaborar esse documento, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui tem o nome do executante, a data, o início, galera, o horário, beleza? Aqui eu coloquei a data, correto? Agora que eu vou colocar o início, qual horário que começou, qual a previsão de término, eu vou colocar aqui. Lembrando, galera, que se eu colocar o horário de início e o horário de término pré-definido, depois que passar aquele horário final e o serviço continuar, essa permissão já não é mais válida. Eu tenho que abrir uma outra permissão com um horário novo, beleza? E aqui vem dizendo, né, a situação que vai ser realizada. Eu vou trabalhar em plataforma elevatória, em andaime, em telhado, em cadeira suspensa, aquela tipo CS1, que é muito utilizado o pessoal para fazer limpar vidros de arranha-céu. Então, vou trabalhar em escada. Qual o tipo de plataforma que eu vou utilizar para trabalhar na altura? Então vai estar ali a localização do serviço, né? Isso vai ter ali. Requer observador, sim ou não? Você vai ter que marcar. Cada ícone desse aqui, galera, cada quesito desse tem que ser fielmente respondido. Tem que ser fielmente respondido. É parecido com a situação lá do PET, né? Da NR33. Então, cada quesito tem que ser respeitado, tem que ser respondido. Mão de obra interna, mão de obra externa, número de pessoas. Então, você vai ter aqui também lista de verificação, pessoas, equipamento de proteção individual. Então, você vai ter ali quais são os equipamentos de proteção individual que vai estar sendo utilizado. Então, eu tenho um capacete com jugular, eu vou precisar de calçado, eu vou precisar de óculos, protetor auditivo, luva de segurança, cabo guia, que é aquela corda que a gente chama de linha de vida. Então, é dessa forma aqui, galera. Centro de segurança paraquedista, eu vou utilizar mosquetão rosqueado. Então, eu vou ter aqui, ó, absorvedor de energia, é aquela parte do talabaste que é acoplado no cinto de segurança, que tem aquelas inovelações, aquelas dobras, que vai absorver a energia de uma possível queda. Então, trava-quedas aqui, 8 milímetros e 12 milímetros a corda. Então, vai ter que estar especificadas as situações aqui. Eu vou utilizar cabo de aço ao invés de uma corda, então eu vou marcar aqui. Se eu vou utilizar a corda, eu já não marco cabo de aço, ou vice-versa. O talabaste é simples, o talabaste é duplo, tipo Y, aquele que a gente chama na construção civil de mão amiga. Então, qual é o tipo de talabaste você vai estar utilizando? O ponto de conexão do talabaste, os mosquetões de encaixe rápido, sim ou não? Então, a gente vai estar ticando aqui cada situação, cada realidade. Beleza? Aqui eu colocaria também um outro quadradinho, colocando aqui outros, ou então eu colocaria aqui esse quadradinho e uma linha para o cara acrescentar aqui uma situação específica daquele local. Seria também interessante. Aqui embaixo, galera, eu tenho uma lista de verificação, que é o checklist, né? O ambiente de trabalho pelo executante. Qual o ambiente do trabalho que o cara está trabalhando ali? Então, existem instruções claras para a execução do trabalho em altura? Sim ou não? NA não aplicável, não se aplica. Beleza? Então, cada um desses aqui tem que ser marcado.
Cada um desse aqui tem que ser marcado. Lembrando que esse tipo de documento aqui pode ser sua salvação caso em um acidente, em caso de alguém querer te responsabilizar criminalmente, ou pode também ser aquele documento que vai piorar a sua situação. Por quê? Porque se você colocar informações aqui inidôneas, isso pode te complicar. E se você colocar informações idôneas, isso pode te absolver de qualquer acusação posterior. Então é por isso que cada quesito desse aqui não devemos desprezar, menosprezar. Cada quadrinho que você tica aqui é importante. Lá na frente pode desencadear uma situação que aquela situação que você marcou, por exemplo, vamos botar aqui. O ponto onde o talabaste do cinto de segurança está preso é resistente e seguro? Aí não é seguro nem resistente porque não foi testado. Aí você diz lá que sim. Aqui, olha só, você bota aqui sim. Aí quando chega no acidente, foi constatado que o ponto de ancoragem não era seguro, mas você disse que era. É uma situação complicada. Então você tem que botar aqui informações fidedignas para você não estar construindo prova posterior contra ti mesmo. Beleza? Aqui embaixo eu tenho aqui os servidores, os trabalhadores que vai participar da tarefa, o nome, o RG, algumas empresas botam o número da matrícula, não tem problema. Beleza? Mas essas informações tem que ter, galera. Porque a gente tem que saber quem é que está lá executando o serviço. Acontece um acidente, né? Deus livre e guarde. Os caras ficam ali soterrados ou ficam de uma forma que não dá para reconhecer. Quem são as pessoas que estavam lá? Não sabe o nome das pessoas. Sabe da apelido, é João, é Pedro. Qual é o nome do cara completo? Não sabe. Por quê? Porque não tem um documento, não tem nada registrado. Então essas informações são importantes. E também colocar o nome das pessoas para a gente saber que de fato a fiscalização, no caso, saber que de fato aquelas pessoas são elas que estão ali trabalhando. Beleza? E aqui o nome do encarregado, operador de serviço, responsável ali do SESMIT, teve até um erro aqui, ó, de digitação, o responsável do SESMIT, ela que emitiu o EPT. Quem é o responsável do SESMIT? Então ele vai assinar aqui. Então a assinatura deles aqui, o do encarregado e do responsável, devolução e encerramento, você vai ter a data aqui e a hora que encerrou o serviço. O nome do operador de serviço, nome do responsável do SESMIT novamente e a assinatura dos dois novamente. Campo de observações, aquela situação que eu falei aqui em cima. Caso tenha um equipamento específico que nessa lista não tenha falando, aí você vai acrescentar aqui embaixo, ó, no campo de observações. Beleza? Só um adendo ao que eu estou falando aqui, galera. Você lembra que eu falei lá no início desse material que o EPI, o material para ser considerado EPI, ele tem que estar descrito no anexo 1 da NR6 e tem que ter CA? Um exemplo aqui, esse mosquetão, ele não vai ter CA, beleza? Ele não vai ter CA, ele vai ter ali o teste de resistência do Inmetro, mas não vai ter CA, vai ter um número ali de série e tudo mais. Então esse cara aqui não é um EPI, esse cara aqui é um dispositivo de segurança. Tudo que não é EPI, você pode chamar de dispositivo de segurança. Beleza, galera? Então basicamente essa situação. Tá aí, permissão de trabalho em altura. Esse é o material aqui oferecido pela Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. Galera, eu convido a você aí, dá um like nesse vídeo, né? Quando você dá um like no nosso material aqui na Segvita, você implicitamente está nos incentivando a criar mais materiais. E outra coisa que eu peço para vocês, divulgue esse material, compartilhe esse vídeo. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, beleza? Um forte abraço do seu amigo e até a próxima.